Você sabia que uma pequena falha na integração entre o SPCA e o PJE pode rejeitar as contas de um partido inteiro em 2026? Com as novas exigências legais e a fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral, dominar as regras atualizadas não é mais um diferencial, mas uma obrigação para proteger a conformidade contábil e jurídica das agremiações. Fique conosco para descobrir como blindar os seus processos práticos de auditoria. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Ariane Yumi, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC Paraná. Antes de começarmos, este vídeo tem 7 dias para ser hypado. Se você valoriza conteúdo técnico de qualidade, clique em hypar e ajude a nossa classe contábil a ganhar relevância no YouTube. Hoje, o tema é de suma importância para o cenário atual. Vamos abordar as exigências legais atualizadas para 2026, focando no uso prático do SPCA e em sua integração definitiva com o PJE, fundamentado na Constituição Federal, na Lei 9.096/95 e na Resolução TSE 23604/2019. Este encontro trará uma análise profunda sobre cadastro, fluxos processuais, documentação comprobatória e as principais inconsistências apontadas pela Justiça Eleitoral para prevenir qualquer irregularidade. Para nos guiar, recebemos Paulo Sérgio Esteves. Paulo é mestrando em Ciências Jurídicas com ênfase em Direito Internacional, pós-graduado em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, bacharel em Direito e Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Atua como coordenador na Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, além de integrar grupos de trabalhos nacionais coordenados pelo TSE para desenvolvimento dos sistemas partidários e da prestação de contas. Paulo, é um privilégio tê-lo conosco. A palavra é sua. Olá, conselheira, muito prazer, é uma honra poder participar desse evento. Agradeço ao CRC pelo convite, ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná pelo convite, e também ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pela disponibilidade, por me permitir participar desse evento. Fico muito feliz em poder passar um pouco daquilo que a gente tem de trabalho, de conhecimento sobre tanto a parte normativa, como também sobre os sistemas, e espero que seja uma conversa útil para todos e todas. Conselheira, muita honra poder compartilhar um pouquinho do tempo aqui com a senhora, e agradeço demais. Bom, pessoal, vamos lá então trabalhar um pouquinho, conversar um pouco sobre a prestação de contas partidária para o exercício de 2025, ou referente ao exercício de 2025, que será entregue agora, né, o prazo final para entrega é agora em junho, 30 de junho de 2026. A gente vai passar pela normativa, pelas normas previstas para a prestação de contas, e também ter uma visão geral sobre o sistema SPCA. Felizmente, a gente não teve muita alteração, ou alteração muito significativa no sistema que impacte no trabalho de todos nós, mas, como a conselheira mesmo nos disse, o cuidado que se tem que ter com os registros na prestação de contas e lá no sistema SPCA, para que tudo isso seja remetido ao PJE, ao processo judicial eletrônico, que ele seja autuado e também juntado toda a documentação e toda a informação, para, além de tornar transparente para quem está acompanhando, tanto a população de modo geral, quanto aos partidos, e também para nós que analisamos, e também para os magistrados julgarem, tem que estar com toda a informação completa e todos os dados relevantes inseridos ali no sistema, e ele vai automaticamente para o PJE. Isso a gente acompanhou na prestação de contas do ano passado,
Então, está muito tranquilo, acho que os senhores e senhoras já conhecem um pouquinho desse sistema e também um pouco dessa integração que ocorreu PJE-SPCA ou SPCA-PJE. Então, com isso, a gente começa aqui um pouquinho da conversa, tratando das novidades ou então das atualidades que a gente tem sobre o sistema. Aqui é um aviso do CRC, né, conteúdo do vídeo de inteira responsabilidade do autor, que é minha responsabilidade, mas lembrando que todo o material que a gente está apresentando é um material público, tanto a resolução, as normas, quanto o sistema, é um material de uso público e divulgado e pode ser acessado por qualquer pessoa, os contadores, as pessoas físicas, quem quiser acessar lá o sistema e as informações, elas estão disponíveis na página do TRE aqui do Paraná, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e também lá na página do TSE. Então, não tem nenhum perigo, nenhum problema com informações confidenciais. A gente tem esse cuidado desde o advento da LGPD, mas mesmo antes a gente tinha esse cuidado com as informações públicas. E o que a gente vai ver hoje, o que a gente pretende conversar hoje sobre prestação de contas? Então, a gente vai passar principalmente pelas novidades na apresentação da prestação de contas partidárias, né, que é referente ao exercício 2025, e que deverá ser entregue agora dia 30 de junho. Apenas lembrando que, pelas normas ou pela resolução, a ideia é que as informações prestadas sobre os gastos e receitas do partido durante o ano, elas deveriam ser inseridas no sistema no mesmo período, concomitantemente com o ocorrido. Então, por exemplo, tem um gasto agora em junho de 2026, a prestação de contas do partido referente ao exercício 2026 já deveria estar aberta e essas informações já serem registradas lá no SPCA, concomitante com o ocorrido. Lembrando que a gente vai passar a acompanhar um pouco mais nas análises que a gente fizer desse ano e das análises futuras, essa prestação de contas ou inserção de informações e documentos no sistema, de acordo com o que vai acontecendo, ou como for efetuando os gastos, ou quando forem efetuadas as receitas. Então, fiquem atentos, lembrem os partidos dessa necessidade, para que não espere, porque muitas vezes acontece, isso eu sei que os senhores e as senhoras não fazem, mas pode acontecer de deixar para fazer todos os registros na véspera da entrega da prestação de contas. Isso impede a divulgação, né, e que a população, de modo geral, tem acesso às informações, e também impede a gente, ou dificulta para a gente fazer a análise e fazer a averiguação de todas as informações. Então, sugiro que atentem a isso e que passem a fazer o registro conforme vão ocorrendo as despesas e receitas. Os sistemas, e aqui eu queria trazer para os senhores e para as senhoras apenas as informações dos sistemas que fazem parte e que, de certa forma, impactam na prestação de contas. Um deles é o SGIP, o Sistema de Gerenciamento de Informação Partidária, que ele trata ali, ou tem todas as informações da comissão do partido que está ativo nesse momento. Então, para prestar contas e para acessar o SPCA faz batimento das informações lá com o SGIP para verificar se aquele presidente que foi declarado na prestação de contas ou aquele tesoureiro que foi inserido na prestação de contas, ele realmente compõe o partido político daquele município ou daquele estado. Então, ele é de consulta pública também, o SGIP ele tem lá na página do TSE, ou jogando ali no Google, SGIP Consulta Pública, os senhores conseguem verificar qual a composição da comissão partidária naquele município ou naquela região. Então, ele é fácil para averiguar se aquelas pessoas ou aqueles representantes do partido que os senhores estão inserindo no SPCA, realmente eles são integrantes da comissão do partido. O sistema é alimentado pelo órgão partidário, então, se tiver alguma divergência, não consigo aqui acessar o SPCA, porque esse presidente que me pediu não está lá no SGIP de forma correta, é só solicitar ao partido que eles corrijam lá os dados e a gente valida aqui, e aí sim consegue acessar de forma tranquila. O outro sistema é o SICO, o Sistema de Informação de Contas Eleitorais, ou de contas de modo geral. Ele serve para divulgar o julgamento das contas. E por que ele é importante? Por ele, os senhores também podem acompanhar, embora hoje a gente tenha o PJE, né? Mas os senhores podem acompanhar o julgamento das contas, o resultado final do julgamento. Então, ele vai estar divulgado no SICO, e mais para frente a gente vai ver sobre regularização. A regularização e o acesso ao SPCA depois do julgamento,
para um caso de um julgamento como contas não prestadas, ele só é possível se esse registro estiver no SICO. Então, por esse sistema, os senhores conseguem verificar o julgamento final e se tem contas julgadas como não prestada para aquele partido para o qual os senhores estão trabalhando, se tem alguma regularização a ser efetuada e ser promovida lá pelo SPCA. E o SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Partidárias, ele está público, ele está lá na página do TSE, de acesso para todos os partidos, com as informações, claro, ali do representante do partido, e para fazer a prestação de contas e encaminhar para a gente, para a Justiça Eleitoral. E, por fim, embora não seja o assunto desse trabalho que a gente está fazendo hoje, mas que é uma novidade para a eleição agora de 2026, que é o novo sistema de prestação de contas eleitoral. O novo sistema ele tem o nome de Conta Mais JE, ele vai ser integralmente ou totalmente online, então cai aquela obrigatoriedade, aquela necessidade de entrega de mídia. Ele vai ser um reflexo, ou bem parecido com o que é hoje o SPCA, mas, claro, um pouco melhorado e também direcionado para a prestação de contas eleitoral. Então, eu acho que até o final do mês, agora de junho, o TSE deve disponibilizar para acesso para todos, né, e todas, e a gente deve fazer uma promoção sobre isso, ou uma divulgação sobre o Conta Mais JE, com todas as funcionalidades, e os senhores vão ver, quando tiver a oportunidade, que ele é muito mais tranquilo de trabalhar e muito mais tranquilo de utilizar do que era o SPCE. Então, é uma novidade para a eleição desse ano, que a gente oportunamente vai trazer para os senhores verem. As normas, a conselheira já tinha falado para a gente, já tinha trazido, então, a Constituição Federal, o artigo 17, e nesse artigo, e aí que a resolução acompanha, que ele traz para a gente que os partidos políticos, de modo geral, têm que fazer a prestação de contas ou têm que prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral. E aí, por isso que muitas vezes falam, mas a conta está zerada, não teve movimentação nenhuma, a gente não lançou nada, não recebeu nada, não gastou nada. Independente disso, tem que sim que prestar contas à Justiça Eleitoral por conta desse artigo da Constituição que determina que os partidos têm que prestar contas anualmente. A Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, ela traz ali para a gente alguns artigos que tratam da prestação de contas, o que deve ser, como deve ser e quando deve ser prestada contas. E a resolução do TSE 23.604 de 2019, que de lá para cá ela sofreu poucas alterações, então já é de conhecimento geral, e que ela traz os normativos e as regras e todas as informações referentes à prestação de contas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela também durante a apresentação de hoje. E, por fim, quem deve prestar contas? Então, todos os partidos políticos, ainda que não tiveram movimentação financeira, como a gente falou há pouco lá do artigo 17 da Constituição Federal, que determina que todos os partidos prestem contas, então, ainda que não tenha nenhuma movimentação financeira, tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. E aqueles que estiveram ativo por qualquer período durante o exercício financeiro, então, durante o exercício de 2025. O partido teve ativo lá um dia, um mês, qualquer tempo que seja, ele tem a obrigatoriedade de prestar contas por aquele período que ele esteve ativo. A Federação de Partidos, ela presta contas individualmente, é uma novidade ali, a Federação de Partido, hoje já não é tão novidade assim, porque já faz 4 anos que existe, né? Vai fazer 4 anos agora que existe a Federação de Partidos, mas, embora a federação, para registrar candidatos, ela seja una, para a prestação de contas, ela é individual. Então, cada partido tem que prestar contas das suas despesas e receitas anuais para a Justiça Eleitoral. É o mesmo que acontece lá nas contas eleitorais. Também, cada partido que compõe a federação tem que prestar contas individualmente. Regularidade dos gastos em prol da federação, ele vai ter que registrar na sua prestação de contas individual os gastos que ele fez em prol da federação. Então, lá, a federação tem 3, 4 partidos, cada um investe um valor na federação, e cada um desses partidos que investiu ou que gastou com a federação, ele vai registrar na sua prestação de contas anual os gastos que ele fez em prol da federação, individualizados e tudo mais. Então, é bem tranquilo isso. A única questão aqui federação, ela existe, mas cada partido presta contas por si só. A análise que a gente faz, ou que a Justiça Eleitoral faz das prestações de contas, depois a gente vai detalhar um pouco sobre cada uma desses itens, mas o que a gente analisa, principalmente? A origem das receitas, de onde veio o dinheiro que o partido utilizou durante seu ano, né, durante o exercício financeiro, se essa receita veio de dinheiro público, por exemplo, de fundo partidário, aí a gente analisa mais a fundo para ver se os gastos
correspondem àquilo que está previsto na legislação, de que são gastos em prol do partido político, ou, enfim, em prol da agremiação. A origem das receitas, a gente verifica principalmente se ela não veio de fonte vedada ou se não é um recurso de origem não identificada. Então, esses itens ou essas informações a gente vai analisar a fundo quando analisa a prestação de contas, e por isso, senhores e senhoras, tem que ter cuidado de identificar, quando forem apontar ali ou forem registrar na prestação de contas, se o partido tem todas as informações. Se faltar alguma coisa, sugiro que já entre em contato com o partido. Olha, esse recurso aqui a gente não sabe de quem veio ou de onde veio. Ou veio de um CNPJ, de uma pessoa jurídica, que ele não pode ser utilizado pelo partido no seu exercício financeiro. Então, fiquem atentos a isso para já apontar para o partido para que regularize. Os gastos efetuados, a mesma coisa. A gente vai verificar se os gastos foram efetuados realmente em prol do partido, se esses gastos eles têm uma finalidade da manutenção do partido, ou da propaganda, ou da promoção política do partido. Enfim, a gente vai analisar a finalidade dos gastos e também a regularidade desses gastos. Se eles foram feitos com empresas realmente constituídas, se tem nota fiscal válida, se o pagamento foi efetuado de forma correta, lá tem que ser uma transferência bancária ou uma transação bancária que possa ser identificada, e também se não tem nota fiscal cancelada, enfim, todos os dados ou todas as informações referentes a esse gasto que eles têm que estar válido para que ele seja apontado e que ele seja lançado na prestação de contas. A gente analisa a movimentação financeira do partido, né, para ver de onde vieram os recursos, para onde foram, como foram gastos, como foram distribuídos, enfim, para acompanhar todo aquele gasto, todo aquele investimento que o partido teve durante o ano, a finalidade que ele teve e o que foi utilizado. As doações recebidas estimáveis em dinheiro, a gente também analisa para ver, porque o que são doações estimáveis em dinheiro? São aquelas doações recebidas pelo partido, mas que não são financeiras. São doações feitas por pessoas físicas, de utilização de imóvel, utilização de computadores, enfim, de qualquer bem móvel, mas que ele não passa para o partido, o dinheiro para o partido comprar, ele passa, sim, a utilização daquele material para que o partido utiliza. Além disso, tem também o trabalho efetuado pela pessoa física. O trabalho efetuado pela pessoa física tem que ser feito por ela mesma, ela não pode contratar uma outra pessoa para prestar serviços para o partido. Então, isso é estimável em dinheiro. Voltando um pouquinho, então, o bem doado ao partido como estimável em dinheiro, ele tem que ser um bem da própria pessoa que está doando. Ela também não pode adquirir ou pagar para outro para que entregue. Então, tem que ser um bem de propriedade da pessoa que ela doou ali para o partido utilizar. Os comprovantes de receita e despesa a gente também analisa para ver se eles estão íntegros, se eles são verdadeiros, se das despesas as notas fiscais estão válidas, se os contratos feitos com pessoa física têm assinatura, tem todos os dados relevantes ali do contrato. E a conta bancária também, a gente recebe do Banco Central os extratos bancários eletrônicos. Com isso, a gente consegue fazer batimento de todas as despesas e receitas anunciadas ou registradas pelo partido. Doações recebidas. Elas podem ser financeiras ou estimáveis em dinheiro. A financeira, ela tem que ser obrigatoriamente passada pela conta do partido. Então, a transação bancária que tenha o CPF do doador, se for pessoa física, ou o CNPJ do doador, se for de um candidato ou for de outro órgão partidário, esfera superior do órgão partidário, ou se for de outros órgãos partidários mesmo, de outros estados. Então, ela tem que ser uma transação bancária efetuada dessa forma. Pode ser também por depósito, por PIX ou por cheque nominal cruzado. Eu pontuei o PIX aqui, porque até recentemente o TSE indicava que o PIX tinha que ter como chave o CNPJ ou o CPF da pessoa que está doando, ou para quem se está pagando, mas hoje não tem mais isso. O PIX pode ter qualquer chave que ele não vai ser criticado. Estimável em dinheiro, o doador tem que ser o proprietário do bem ou prestador de serviços. A avaliação desse estimável em dinheiro tem que ser um valor de mercado, e o comprovante tem que apresentar um comprovante de propriedade do bem para que ele ceda esse bem para a utilização do partido. Então, por exemplo, você deu o automóvel dele para ele utilizar, para o partido utilizar. Ele tem que ser o próprio proprietário e tem que apresentar ali o documento que comprove a propriedade. Ou doou um imóvel para que o partido monte a sede do partido naquele imóvel.
Não vou cobrar nada todo ano como estimava em dinheiro para que o partido utilize, sem problema nenhum, só que eu tenho que ser o proprietário, eu vou ter que mostrar que eu sou proprietário, e eu tenho que colocar esse valor dessa doação como um valor avaliado por um valor de mercado. Lá daquele início que eu falei das fontes vedadas, que eram o que o partido não poderia utilizar, aquele recurso recebido dessas fontes, origem estrangeira, e quando o recurso mesmo vem do estrangeiro, né, embora a pessoa pode ser brasileira, mas trabalha fora do Brasil, ele não pode encaminhar ou doar dinheiro que ele recebeu no exterior para os partidos políticos, mesma coisa lá para a campanha eleitoral, ele também não poderia. Também os entes públicos e pessoas jurídicas não podem fazer doação para os partidos políticos. Os entes públicos, salvo se ele for filiado ao partido político, aí sim não tem a restrição, mas se ele não for filiado ao partido político, ele não pode. E pessoas jurídicas, de forma alguma, pode doar para o partido político. Pessoas físicas, permissionários de serviço público também não podem fazer doação para partido político, embora a permissionário de serviço público tem muito poucos, a gente tinha antes taxista, mas parece que já caiu essa questão da permissão para ser taxista. Em alguns lugares tem vendedores públicos, assim, ou vendedores ambulantes que precisam de ser permissionário para prestar serviços, aí sim, eles não poderiam doar para o partido político. E as autoridades públicas, que também não podem doar, salvo se forem filiados ao partido político. Recurso de origem não identificada é quando o partido recebe alguma doação, algum repasse e não consegue identificar de onde veio aquele dinheiro. Muitas vezes a pessoa deposita na conta do partido e aí não tem ali o CPF da pessoa ou não tem como identificar quem foi esse doador. Então, recurso de origem não identificada não conseguiu identificar, esse recurso tem que ser recolhido ao Tesouro Nacional, não pode ser utilizado pelo partido político. O de autoridade pública ou essas de fontes vedadas, o partido identificando quem foi que doou, pode devolver a esse doador, né, sem problema nenhum, ele só não pode utilizar o recurso. Se não conseguir identificar quem foi, ele vem aqui para recurso de origem não identificada e aí tem que recolher ao Tesouro Nacional. Nas despesas, o que a gente analisa nas despesas? Se os gastos partidários são realmente efetuados em nome do partido ou para a manutenção do partido e também para a execução dos objetivos e programas do partido. E aqui a gente inclui também aqueles gastos feitos para a promoção e a difusão da participação política das mulheres na vida política do país. Então, esses gastos a gente analisa, tem que ter todas as comprovantes das despesas efetuadas e a gente vê se ele foi realmente destinado a essas finalidades previstas na legislação. E juntar comprovantes, claro, de todos os gastos, de todas as receitas, juntar ali direto no SPCA. A ideia é que quando se elabora a prestação de contas no SPCA, é que já se junte ali, ó, já lancei uma despesa. Se eu tiver documentação em mãos, eu já junto ali no SPCA essa documentação, para que isso já fique pronto para a prestação de contas ou para a entrega da prestação de contas quando for o prazo final. Forma de pagamento das despesas. É uma transação bancária identificada, ela pode ser por cheque nominal cruzado, embora hoje o cheque está bem em desuso, né? Mas a gente já viu que ainda tem situações que são necessárias. O PIX, a transferência bancária e o boleto também emitido para o pagamento das despesas efetuadas pelo partido. O preenchimento da prestação de contas. No lançamento da prestação de contas, quando os senhores forem trabalhar lá com o SPCA e fazer o lançamento, fazer o registro, fazer todas as informações, o que é preciso ter em mãos? O CPF, o CNPJ e o nome das pessoas, tanto que aquelas que doaram, quanto daquelas que fizeram ou venderam alguma coisa, ou forneceram alguma coisa para o partido, ou bens ou serviços, né? Então, é bom você já... Para aquelas pessoas, aqueles contadores e contadoras que já trabalham com o partido o ano todo, é um pouco mais tranquilo, que já vai acompanhando, já vai indicando para o partido o que eles têm que providenciar, já vai indicando para o partido tudo aquilo que eles já têm que ter em mãos lá desde o começo, para que se faça uma prestação de contas completa e que não caia em pendência, ou que não caia em alguma diligência, ou até que dificulte de forma que possa ser julgadas como desaprovadas as contas. Então, trabalhando já desde o começo com isso, os senhores e senhoras já podem ter em mãos todas as informações para registrar ali na prestação de contas. Tem que ter também bem claro a natureza do recurso, por isso que a resolução
traz para a gente que tem que ter conta específica para cada tipo de recurso utilizado, fundo partidário, que é aquele que vem lá do Partido Nacional, que já repassa para os estaduais e para os municipais, então esse é bem fácil da gente verificar de onde veio e qual a procedência e também qual o encaminhamento. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha também, embora ele é muito específico lá para o período eleitoral, mas também tem que ter uma conta própria para isso. Esse ano é um pouco mais tranquilo, esse ano que eu falo agora, 2026, que estão entregando a prestação de contas referente ao exercício de 2025, ele é um pouco mais tranquilo, porque 2025 não teve eleição. Então, aquelas informações que geralmente no ano eleitoral a gente tem que inserir também na prestação de contas anual, esse ano a gente está livre, pelo menos, dessa atribuição, né, porque a gente não tem ali nenhum gasto eleitoral do ano passado. A novidade, talvez, para o ano que vem, talvez porque está sendo desenvolvida e a gente espera que consiga realmente fazer e consiga desenvolver para a eleição desse ano, é que os sistemas se comuniquem. Então, o que a gente precisava fazer lá em 2024, na entrega de 2025 da anual, a gente precisava lançar todas as informações da prestação de contas eleitoral também do partido na prestação de contas anual. A tendência é que, para esse ano, os sistemas se comuniquem e a gente não precise mais digitar tudo de novo. A gente consiga lá importar essas informações, né, exportar lá do SPCE, agora não é mais SPCE, do Conta Mais, JE, a gente consiga exportar as informações referentes à prestação de contas eleitoral e importá-las aqui na prestação de contas anual. Então, isso é um facilitador razoável, né, para o trabalho que os senhores e as senhoras têm para fazer a prestação de contas, e para a gente também, depois, para analisar, é um benefício muito grande, porque lá na prestação de contas eleitoral, a gente registra tudo de uma forma, vem para a partidária, não tem os campos necessariamente estão idênticos, e aí acontece alguns equívocos, algumas mudanças, que para a gente analisar depois acaba dando um trabalho muito maior. Então, isso facilita para os senhores e facilita também para a gente. Doador originário. Quando uma doação é repassada de um órgão partidário para outro, e é uma doação recebida lá originalmente de pessoa física, tem que ter o nome do doador que doou a primeira doação, que entregou a primeira doação para o partido. Então, o que a gente precisa saber? O partido A nacional repassou aqui para o partido A estadual um valor que era de pessoa física, várias pessoas físicas que seja, e repassou esse valor aqui para o estadual de outros recursos. A gente precisa saber aqui, na prestação de contas do Partido Estadual do Paraná, quem foram os doadores que doaram lá no Nacional. Então, os senhores têm que pedir essa informação lá para o partido, né, e lançar aqui na prestação de contas do partido que vocês estão elaborando, lançar todos os doadores originários para ver esse batimento. E qual a finalidade disso? A finalidade principal é fiscalizar, para ver se esse doador originário podia realmente doar ou não, e para a gente saber de onde veio esse recurso, de onde veio esse dinheiro. Então, tem ali no sistema a possibilidade desse preenchimento também. E também o sistema permite que a gente lance mais de um doador originário, é isso que eu falei. Tem um só, beleza, mas se tem vários também, a gente vai lançar ali um por um. Então, tem que saber quais são e quem são todos esses doadores que passaram dinheiro para o partido político. E no preenchimento da PC das despesas eleitorais. Então, os gastos devem ser detalhados na prestação de contas, para permitir a identificação do gasto que foi adquirido. Adquiriu lá 100 panfletos, ou 100 banners, ou 100 bandeiras, ou, enfim, qualquer que seja o bem que tenha se adquirido, ele tem que estar bem definido e bem descrito aqui para a gente, tanto no documento quanto aqui no sistema também. E qual a destinação que foi dada para esse gasto. Isso principalmente quando tem gasto de transporte, de avião, de locomoção, de hospedagem, enfim, esses gastos que por trás dele tem uma necessidade de uma atividade de algum membro do partido, a gente tem que saber qual foi a destinação e o motivo desse gasto, o porquê que viajou, era uma reunião, enfim, era uma propaganda do partido, qualquer que seja, mas tem que trazer para a gente, para que a gente saiba a finalidade desse gasto e se ele teve a sua destinação correta, de acordo com o que está previsto na legislação. E registrar na prestação de forma concomitante, aquilo que eu já falei, então repetindo agora, aconteceu uma despesa nesse mês, e a gente vai colocar mais ou menos como um prazo concomitante o que ocorreu dentro do próprio mês, né, do mesmo mês em que houve o gasto ou a receita, a gente vai verificar se nesse mesmo mês
houve o registro lá na prestação de contas anual. Então, registrar de forma concomitante com a inclusão dos documentos vinculados a essa receita ou a esse gasto. E repetindo mais uma vez ali, juntar comprovantes, então isso é muito importante, que muitas vezes a gente ou esquece mesmo de tem os comprovantes, mas esquece de juntar, ou não tem os comprovantes. E aí sim, tem que procurar lá com os responsáveis pelo partido político, para que eles apresentem para vocês os comprovantes que eles têm para serem juntadas na prestação de contas e não ter o risco ali de uma desaprovação das contas ou até mesmo da gente não identificar que tem comprovante para aquela despesa e determinar a devolução daquele recurso como utilizado de forma indevida. Então, fiquem atentos a isso, principalmente os comprovantes feitos ou daqueles gastos feitos com recursos públicos. Né? Então, o fundo partidário, nesse momento, é o que vai estar mais vinculado a esses gastos, porque ano passado, como eu disse, não teve eleição, então a gente vai ter só recurso do fundo partidário. Reembolso de despesas. A gente vê que acontece, né, muitas vezes, do partido, representantes do partido viajarem e terem gastos durante a viagem, mas não tem o fundo de caixa para utilizar o recurso, ou para pagar em dinheiro algumas despesas que ele fez durante a viagem. Tranquilo, o partido depois vai reembolsar as despesas efetuadas por aquele representante do partido que teve que viajar, ou enfim, que teve que fazer algum evento ou alguma coisa, vai reembolsar a despesa, mas a gente precisa saber aqui quais são essas despesas, quais os gastos, qual o valor que foi feito e qual a destinação desses gastos. Então, atentem-se a isso também. Quem utilizou o recurso ou quem fez essas despesas tem que pedir a nota fiscal, o comprovante, o recibo, ou qualquer que seja o documento previsto para aquela despesa contratada, ele tem que juntar o comprovante e com a emissão desse comprovante em nome do partido. Então, eu, por exemplo, eu, Paulo, fui, né, sou representante de um partido, viajei por esse partido e fiquei num hotel, enfim, teve alimentação, fiz uma reunião, tive gastos para esse evento, eu vou pedir a emissão do recibo ou da nota fiscal desses gastos que eu tive, mas eu tenho que colocar ali o CNPJ e o nome do partido para a emissão desse documento, e o partido tem que me reembolsar depois, ou vai me reembolsar depois, referente a esses gastos. O que a gente pede é que, assim, por enquanto o sistema não tem ainda um relatório pronto para trazer para a gente quais são os reembolsos ou quais são as despesas que são referentes àquele reembolso efetuado, a gente pede para os senhores, então, fazerem um relatório, se teve esse caso, tem aqui um reembolso das despesas que a pessoa foi para o município ali e gastou e teve esses gastos todos. Então, que os senhores façam um relatório, olha, esse gasto é esse, que corresponde a tantos reais e que foi pago ao representante tal. Então, vinculando dessa forma o repasse feito, ou reembolso feito àquela pessoa com as despesas registradas lá na prestação de contas. Pois bem, por fim, a gente vai mostrar, então, a parte prática do sistema SPCA. Aqui a tela inicial, mas eu vou colocar ele funcionando ali para a gente trabalhar. Ele tem duas formas de acesso. Se o presidente do partido ou mesmo o contador já tem acesso ao sistema, ele acessa por esse meio aqui do lado esquerdo, onde tem o CPF, o título de eleitor e a senha que essa pessoa já possui. E aí, tranquilo, ele vai acessar aquelas prestações de contas já elaboradas pelo partido, então ele vai ter o acesso ali a tudo. Se a pessoa ainda não teve a primeira prestação de contas, esse presidente é novo no partido, ele nunca acessou o SPCA, então é o primeiro acesso que a gente vai fazer, então é do lado direito ali, naqueles outros acessos, que aí sim vai qualificar o presidente do partido prestador de contas, com CPF, título, data de nascimento, nome e todas as informações, inclusive um e-mail para recuperar a senha, vai cadastrar uma senha para que aí sim ele tenha acesso ao SPCA. Essas informações, o sistema faz um batimento com o SGIP, como eu falei ali anteriormente, né, aquele sistema que tem as informações do partido, faz um batimento com a Receita Federal para ver o CPF que foi colocado ali, se ele está válido, e também faz um batimento com o nosso cadastro de eleitores para saber se o título está válido e é daquela pessoa mesmo. Então, por isso tem que ter as informações completas referente a esse representante para que possa acessar o sistema e aí sim passar a fazer a prestação de contas. Se tem uma prestação de contas já iniciada para aquele partido, mas mudou o presidente, esse novo acesso, ele vai dar acesso àquela prestação de contas já iniciada. Então, não tem nenhum problema de perder informações ou de ter que pedir algum arquivo, não. Vai estar tudo lá no sistema. Acessando, ele vai ser o segundo a ter acesso, o primeiro vai perder aquele acesso, se ele já não é mais membro do partido,
não é mais presidente do partido, ele vai perder o acesso. Esse novo presidente, sim, aí ele sim que vai ter o acesso para utilizar o SPCA. Agora sim, vamos passar para o sistema, para a gente trabalhar diretamente com o SPCA. Então, pois bem, depois daquela página inicial lá que eu mostrei do sistema, quando a gente acessa com os dados do presidente do partido, ou ele já delegou para o contador ou para a contadora o acesso também ao partido, e isso ele vai fazer aqui no administrativo, a gente vem para essa tela. A gente vem para essa tela aqui que tem todas as informações do partido e tem todas as funcionalidades do SPCA para que a gente possa fazer a prestação de contas. A primeira delas, então, é o administrativo aqui, onde me traz todas as informações que eu posso alterar, a senha de acesso, tem os usuários, e aqui ele vai me trazer, ó, aqui tem o nome do presidente nacional, e ele pede a senha atual e a nova senha, enfim, a gente consegue aqui alterar as informações referentes à senha do partido. Tem aqui também os representantes do órgão partidário que estão aqui como usuários, então é aqui que vai aparecer o nome do contador que está trabalhando com a prestação de contas, ou da contadora, né, que está trabalhando com a prestação de contas do partido. Aqui eu consigo criar as novas prestações de contas também. Lá na página inicial também tem essa funcionalidade. Lá, naquele lado direito, quando a gente acessa ali, a gente pode colocar, por exemplo, estou fazendo a de 2025, mas já quero abrir a de 2026, porque eu vou fazer os lançamentos concomitantes, como o Paulo falou lá naquela apresentação que eu devo fazer todo mês. Então, lá eu consigo criar o ano 2026 e aqui também. Olha, eu consigo criar os exercícios, eu coloco aqui o ano que eu quero e o período da prestação de contas, que vai ser, né, do dia 1/1 ao dia 31/12, prosseguir, ele vai abrir uma nova prestação de contas para a gente. E alterar o período da prestação de contas também aqui. Como eu tenho várias prestações de contas abertas, eu consigo acessar todas elas e trabalhar com essas prestações de contas anteriores. Então, vamos voltar ali para mostrar as outras funcionalidades. Aqui o cadastro, eu consigo cadastrar os agentes responsáveis e as pessoas responsáveis pela prestação de contas. As contas bancárias, eu consigo registrar aqui todas as contas dos partidos, então faço o cadastro da conta bancária. Eu faço também aqui a conciliação bancária, que o que é a conciliação bancária? São aqueles cheques ou aqueles valores que eu tenho ainda para entrar na conta, para debitar e para tudo mais, mas que não caíram e então não estão no extrato, mas que já foram emitidos nesse ano, ou naquele ano que eu estou trabalhando, mas não foram compensados ainda. Então, eu trago aqui para fazer a conciliação bancária, eu trago essas informações para que, quando eu fechar a prestação de contas e ela for lá para a Justiça Eleitoral, vier aqui para a Justiça Eleitoral para a gente analisar, a gente sabe, olha, tem esse valor aqui, mas esse valor está lá na conciliação que ele já foi utilizado, só não foi ainda, enfim, o cheque não foi compensado, qualquer que seja o motivo desse valor ainda não ter sido debitado. E as transferências entre contas bancárias eu também coloco aqui eu consigo lançar, embora tenha lá a vedação prevista que eu não posso transferir recurso público do fundo partidário, do FEFC, para outros recursos, mas hoje a gente já tem uma aceitação para pagamento de taxas bancárias. Eu tenho uma conta do fundo partidário ou do FEFC que eu não utilizo, mas tem as taxas bancárias que incidiram sobre aquela conta. Então, aí sim, eu posso fazer transferência e é aqui que eu anoto que eu fiz essa transferência e o motivo dessa transferência. Então, deixa bem claro para a análise o motivo que vocês fizeram e o valor que foi transferido. A origem do recurso é onde a gente registra de onde veio o dinheiro. Essa aqui eu tenho aqui lançado. Essa aqui, gente, é o sistema de homologação, tá? Ele não é o oficial, não é o que é utilizado no trabalho normal, ele é só de teste que a gente usa para testar as novidades. Então, as informações estão aqui, são todas criadas por nós e lançadas só para que tenha essa informação para a gente trabalhar. Mas aqui eu tenho o lançamento de todas as doações que eu recebi. E também eu posso importar o arquivo, se eu tenho um arquivo gerado lá das receitas, por exemplo, o partido me passou umas doações e tem um arquivo para lançar, então eu posso importar por aqui, ou até do FCC lá, do financiamento coletivo, eu consigo também importar aqui, desde que ele esteja formatado de um tamanho, de uma forma que eu consiga receber aqui. E aqui ele tem as instruções para preenchimento e gravação do arquivo. Então, no próprio sistema tem o manualzinho de como a gente pode importar e como a gente tem que emitir, ou que a gente tem que configurar esse arquivo.
Aplicações de recurso, embora esse nome para mim é um pouco estranho, né? Aplicação de recurso, dá a ideia que a gente está aplicando recurso em alguma aplicação financeira, mas não. A aplicação de recursos que a gente vê aqui são gastos efetuados pelo partido. Então, quando a gente vê a mesma coisa, a gente consegue importar um arquivo das despesas efetuadas. Então, se o arquivo tiver no formato que ele possa ser recebido aqui pelo sistema, a gente consegue importar. Ou a gente pode digitar um por um aqui mesmo, registrando o tipo de despesa, o que é, onde foi o gasto, qual foi o gasto, e também juntar um arquivo aqui da comprovação dessa despesa. Um detalhe que eu quero trazer para os senhores, assim, para se atentar, e que pode acontecer ou pode ocasionar num erro na prestação de contas, que é o registro aqui da descrição do gasto. Por quê? Porque ele não é muito intuitivo. O sistema não traz assim um passo a passo aqui, ou um caminho que ele já leva para o registro dessa descrição do gasto. Aqui ele até tem, porque eu já registrei, mas quando a gente vai registrando, ele traz aqui, sim, a despesa, o pagamento e tudo mais, mas isso aqui fica em branco. E quando a gente encerra a prestação de contas, ele vai aparecer um triângulozinho ali amarelo, indicando que esse gasto não está descrito, e aí ele não consegue transmitir essa informação lá para o Divulga SPCA, que é a página onde se divulga todas as receitas e despesas dos partidos na página do TSE. E o caminho, a gente já pediu para melhorar isso, então a gente está com a expectativa de que isso seja melhorado, mas o caminho para fazer essa informação é aqui, olha, detalhe do gasto. Aqui a gente abrindo, que ele vai trazer para a gente essa página de detalhar o gasto. Enquanto a gente não lançar aqui, e olha, é uma informação tida como obrigatória, mas enquanto a gente não registra aqui, o sistema vai aceitar encerrar a prestação de contas. Vai dar os errozinhos lá e tudo mais, só que ele não vai divulgar. E aí a gente vai questionar que, olha, isso aqui não está divulgado, não está aparecendo. E é só por conta dessa informação. Então, lançou aqui, teste online, então, vou colocar o que a gente está fazendo agora, gravar, e aí sim, ele está tudo ok, e a operação está realizada com sucesso. E aqui ele vai trazer aqui para a gente depois, então, essa informação do gasto com... Aqui. Só porque eu fiz online, ele me deu uma travada aqui. Deixa eu ver aqui se vai trazer. Aqui. Então, ele trouxe aqui um sinalzinho de ok aqui, e ele está registrado. Perfeito? Então, esse era o detalhe que eu queria trazer, e acontece vários erros, por isso que a gente trouxe, e a gente pontuou isso para apresentar para vocês. Doações a partidos e candidatos, então aqui a gente registra todas as doações financeiras ou estimáveis em dinheiro também, que a gente efetuou para outros partidos, ou para o partido estadual, que passou para o municipal, ou o partido estadual que passou para algum candidato em período eleitoral, então a gente registra todos aqui, financeiro, estimável em dinheiro, e também esse aqui, o estimável em dinheiro oriundo de despesa, é aquele que o partido comprou alguma coisa, ou contratou alguém para trabalhar, e aí vai repassar para os candidatos e para os partidos políticos, ou para os partidos municipais, se for o caso estadual. Tá? Então, se ele comprou ou contratou, ele vai trazer aqui e registrar aqui a informação. Por fim, vamos ver o que mais que é interessante aqui também. Fundo de caixa, o partido pode efetuar um fundo de caixa, sacarem dinheiro para que os representantes do partido, ou os funcionários do partido, ou alguém contratado pelo partido, ou alguém que está prestando algum serviço do partido, utilize em dinheiro esse gasto, ou pague em dinheiro os gastos que ele promoveu. Geralmente é gasto de pouco valor, né? A resolução prevê ali gasto de até meio salário mínimo, e o valor em dinheiro não pode ultrapassar 2% dos gastos contratados durante o exercício financeiro pelo partido. Tá? Então, aqui a gente tem o fundo de caixa, aplicação financeira, essa sim, aplicação financeira mesmo. Então, se o partido tem alguma aplicação financeira que tenha rendimentos, é aqui que ele vai registrar o tipo de aplicação financeira e o rendimento que teve. Então, esse rendimento segue o principal, se ele aplicou fundo partidário, o rendimento também é fundo partidário, se ele aplicou outros recursos, o rendimento também é outros recursos. Nota explicativa, então, se tem algum detalhe, poxa, faltou algum detalhe aqui, eu não sei bem como lançar, eu lancei aqui, mas pode ser que está errado, ou falta uma informação completa sobre esse lançamento, traz para a gente em nota explicativa, que a gente vai analisar
quando a gente fizer a análise da prestação de contas e reportar para vocês numa diligência para que complemente, ou se não precisar de complemento, a gente vai reportar, falar, não, tá tudo ok, e é isso mesmo. Então, tem alguma dúvida, precisou de, faltou alguma coisa, ou precisa completar alguma informação, mas que não sabe como, traz aqui para a gente como nota explicativa, lança aqui, que a gente consegue depois analisar todas as informações e a gente consegue apontar isso também no parecer da prestação de contas. Demonstrativos são os demonstrativos elaborados pelo próprio sistema, então dá para fazer uma conferência aqui do que foi registrado na prestação de contas. Relatórios também, o sistema tira relatórios aqui para emitir as informações ou gerar os relatórios do que foi registrado ali na prestação de contas. Recibos de doação. Aqui que a gente emite todos os recibos do partido, então recibos de doação e também os recibos que já foram emitidos anteriormente. Lembrando que para eleição ou para doações para campanha, o partido político também tem que emitir o recibo aqui pelo SPCA. Então, lá na prestação de contas eleitoral, no SPCE ou agora no Conta Mais JE, não tem emissão de recibo para o partido político. O partido emite tudo aqui e registra lá na prestação de contas eleitoral as informações do recibo emitido. E, por fim, o encerramento da prestação de contas, que aqui dá para acompanhar as inconsistências, né? Essa aqui, como eu já tinha corrigido, porque era um teste, então já não tem inconsistência, mas ele vai aparecer aqui as inconsistências. Aqui, quando eu quero fazer a prestação de contas completa, também ele vai verificar pendências, olha, está tudo zerado as pendências, mas como foi um teste, eu tinha feito toda ela e tinha registrado corretamente, então ela não aparece nenhuma pendência. Então, aqui, para esses casos aqui, para o nacional e estadual, eu só tenho prestação de contas completa. Para o municipal, que não tem movimentação financeira, aí sim, tem a zerada, então é outro caso, mas aqui é só prestação completa. Regularização de omissão. O partido não entregou nada, está pendente lá de prestar contas, foi julgada como contas não prestadas, ou até prestou contas, mas faltou muita coisa, e ela foi julgada como não prestada também. Depois do julgamento como não prestada, é aqui que eu venho para regularizar a situação do partido. Ele tem que estar lançado lá no SICO como julgada não prestada, por isso que ele trouxe essa informação aqui, não tem julgamento de contas como não prestada, mas é aqui que eu regularizo a de 2017 para cá. Anterior a 2017, aí tem que fazer direto lá no PJE para regularizar a prestação de contas, se você for contratado pelo partido para regularizar. Histórico de abertura e reabertura, ele vai trazer aqui para a gente todas as aberturas e encerramentos da prestação de contas que foram efetuadas durante o exercício. E, por fim, deixa eu ver aqui. Por fim, deixa eu ver aqui, encerramento, relatório, configurador. Gente, então, do sistema, é isso aqui que a gente tinha para mostrar. Ele, de certa forma, é bem intuitivo, a gente está procurando melhorar, claro, né? Sempre procurando melhorar o sistema, tem algumas novidades que eu mostrei aqui, que ele está mais ágil, hoje ele já não cai tanto quanto caía antigamente. Ele está funcionando bem, ele autua automaticamente lá, você encerrar a prestação de contas, ele já autua no PJE, já cria o processo de prestação de contas, e ali, a partir dali, a gente vai analisar. Se vocês precisarem fazer alguma alteração, utilizar a prestação de contas, fazer alguma alteração, esqueci de juntar alguma coisa, esqueci de fazer alguma coisa, ou tem que fazer uma alteração, aí sim, vocês têm que pedir para o advogado peticionar lá no processo PJE, para que a gente reabra a prestação de contas, e aí sim, a partir dali, vocês vão ter um tempo para regularizar aquilo que vocês identificaram. Fora isso, vai ter em diligência, quando a gente analisar a prestação de contas, mandar para vocês diligência, e aí vocês vão também ter o sistema reaberto para que possa fazer a complementação daquelas informações que a gente pediu. Então, gente, do sistema de prestação de contas do SPCA é isso. Lá no sistema tem o manual, né, de como utilizar, no site do TSE tem o passo a passo também de como fazer a prestação de contas, tem as perguntas frequentes, que são daquelas dúvidas mais reincidente que a gente percebe. Então, a gente fez um apanhado de perguntas frequentes e a gente disponibilizou lá. Então, dê uma olhadinha se for preciso, ou entre em contato conosco também, a gente está à disposição para sanar as dúvidas. Todas essas informações que a gente trouxe ali, que vão ser emitidas ou enviadas pelo SPCA, ela reflete aqui, no divulgação das prestações de contas anuais, que está disponível lá no TSE. Vocês conseguem acessar e ver a prestação de contas de todos os partidos, nacional, estadual, municipal,
Então está tudo disponível ali, com receitas, despesas, cópias de nota daquilo que a gente recebeu. Então tem todas as informações, o número do processo que foi criado, então tem todas as informações ali. Esse aqui, inclusive, já é do exercício 2026, que eu printei e coloquei aqui para mostrar para vocês. Então a gente tem, desde 2002, se eu não me engano, a gente tem informações lá. Por fim, o julgamento das contas. Todo esse trabalho que vocês tiveram para registrar, que o partido teve para guardar a documentação, que vocês lançaram lá no SPCA e enviou para a gente, que foi juntado ali no PJE, a gente analisou tudo, pediu para vocês complementarem, vocês fizeram isso, está tudo redondinho, vai para o juiz analisar todas as informações e julgar as prestações de contas. Nesse julgamento, com análise de todas as informações de tudo que tem no PJE, ele pode optar pela aprovação, se tiver tudo ok, não tem nenhum erro, não tem nenhuma divergência, não tem nada obscuro, está tudo certinho. Então, aprovação da prestação de contas. Também uma aprovação com ressalva, se tem alguns erros formais ou alguns erros que não incidem ou não maculem a prestação de contas de uma forma muito grande ou muito pesada, é uma aprovação com ressalva. Aqui a gente tem apontado para a ressalva os erros ali, ou mesmo que formais, ou algumas ausência de informações ou ausência de comprovante em até 10% do montante das despesas efetuadas pelo partido ou do montante das receitas obtidas pelo partido. Então, até 10% de erro formal ou de impropriedades a gente tem aprovado como ressalva, ou a gente tem apontado como ressalva. E uma desaprovação quando esses erros ou esses equívocos ou até mesmo essas inconsistências ultrapassem os 10%. Lembrando que tanto a desaprovação quanto a aprovação com ressalva não impede de que o juiz determine que aqueles gastos que foram ou abaixo de 10% para ressalva ou acima de 10% para desaprovação também sejam recolhidos ao Tesouro Nacional se forem, de alguma forma, entendido como uma inconsistência, uma irregularidade insanável. Então, faltou comprovante da despesa. Isso dá 8% da prestação de contas. Então, vou aprovar com ressalva, mas, de qualquer forma, esse valor, se foi utilizado recurso público, tem que ser recolhido ao Tesouro, porque não tem uma comprovação dessa despesa. Tá? E a desaprovação, mesma coisa, se for acima de 10%, mas se tiver alguma inconsistência que enseja no recolhimento desse valor, vai ser determinado o recolhimento. E a não prestação de contas, se o partido não entregou nada, não apresentou nada, ele vai ter essa desaprovação das contas aqui. Então, ou se não apresentou a procuração do partido. Então, se não tem procuração do advogado, também pode ensejar como uma não prestação de contas. Bom, gente, o que eu tinha para apresentar sobre a prestação de contas, e espero que tenha sido suficiente, né? É isso daqui. Eu espero que tenha sido claro e tenha sido objetivo, e que os senhores e as senhoras consigam utilizar essas informações ali para prestação de contas, para consiga ter elucidado alguma dúvida que tenham, enfim, que de alguma forma seja válida essa apresentação toda. Conselheira, posso passar a palavra para a senhora? Paulo, em nome de todos os participantes, nossos sinceros agradecimentos por compartilhar seu conhecimento conosco. Gostaríamos de fazer algumas perguntas que surgiram durante a sua fala, especialmente pensando no nosso dia a dia da contabilidade. Então, a primeira pergunta: Paulo, para os casos de prestação de contas sem movimentação financeira, qual o procedimento? Tem que prestar contas de forma completa também? Conselheira, essa é uma excelente pergunta. Eu primeiro agradeço o convite, né? Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, a oportunidade. Essa é uma excelente pergunta, porque eu falei muito por cima ali, né? E provavelmente, e aí sim, gerou a dúvida. Uhum. Então, se uma prestação de contas é zerada, não tem nenhuma movimentação financeira. Para os partidos estaduais, ele tem que prestar conta completa, de forma completa, não tem uma opção diferente. Então, partido estadual, prestação de contas completa. Para os municipais, a legislação já traz uma diferença. Então, para os municipais, tanto a 9.096 quanto a 23.604, ele já traz que o partido pode apresentar só a declaração de não movimentação financeira. Então, o partido entra ali no SPCA,
Nesse que eu estava apresentando não apareceu, e aí não tinha ali a opção de declaração de não sem movimentação, mas no municipal zerado ele vai ter ali a opção, ele clica ali, declaração sem movimentação financeira. Da mesma forma, ele vai remeter ao PJE, vai criar o processo, vai autuar o processo, vai juntar a declaração, e isso vai para o juiz para analisar e para julgar. Vai fazer um batimento, claro, vai ver lá nos status bancários, tudo mais, se tem mesmo ou se não tem mesmo movimentação. Não tendo, o rito é muito mais rápido, né, para julgar essas contas, então o juiz já vai analisar e julgar, então é muito mais fácil. Então, obrigado pela pergunta, conselheira, mas sim, tem essa possibilidade diferenciada para a prestação de contas zerada para os municípios. Nossa, bem interessante mesmo, Paulo. A segunda pergunta, nós temos algumas perguntinhas aqui de acordo com o que foi aparecendo. Quais as consequências para o julgamento das contas como desaprovadas? E se a conta não for apresentada ou for julgada como não prestadas, tem algum agravante? É uma pergunta bem interessante, porque, assim, às vezes fala, não, uma conta só foi desaprovada, mas não tem mais nenhuma consequência. Não prestou contas, tudo bem, depois quando eu prestar eu regularizo qualquer coisa. Mas não, tem consequência sim. A conta desaprovada, ela tem a consequência de, embora não tenha uma suspensão do partido, ela vai ter a consequência de, daquela desaprovação, o motivo da desaprovação, ela, se for por uma despesa que não tem um comprovante dessa despesa, ele vai ter que recolher esse recurso, se for recurso público, ao Tesouro Nacional. E se forem receitas, se esse valor que causou a desaprovação for um valor de uma receita que não tem comprovante de onde veio essa receita, ou é de uma fonte vedada, por exemplo, uma empresa que doou o valor para o partido e o partido utilizou esse recurso, mesma coisa, ele vai ter que recolher esse recurso para o Tesouro Nacional. Então, essas são as principais consequências da desaprovação. Da não prestação de contas, aí é um pouco mais grave, porque a não prestação de contas enseja ao partido a suspensão de repasse de fundo partidário, né? Então, até lá 2014, 2016, não tinha tanto recurso público de fundo partidário, então os partidos não se preocupavam tanto, mas hoje não, hoje boa parte do trabalho ou do que o partido utiliza no seu dia a dia é recurso do fundo partidário. Então, ocorre a suspensão do recurso partidário enquanto ele não regularize essas contas, e também o Ministério Público pode representar para o juiz eleitoral, falando, olha, esse partido aqui não prestou contas, e o partido e o magistrado pode determinar a suspensão daquele órgão partidário de modo geral. Então, o órgão fica suspenso enquanto não regularizar as contas, sem poder ter nenhuma atividade de partido político. Então, a consequência aí é um pouco mais grave. Não pode, inclusive, lançar candidatos, se ele tiver com um órgão partidário municipal suspenso ou estadual suspenso por não prestação de contas. Então, é uma consequência, do meu modo de ver, bem grave, né, para um órgão partidário que trabalha para isso, que trabalha para ter ali a possibilidade de registrar candidatos, enfim, de fazer toda a promoção do entendimento, da ideia partidária que ele tem. Então, a não prestação é bem mais grave e tem consequências que eu entendo que sejam graves, sim. Uma pergunta. Para prestar contas, é necessário apresentar a procuração do advogado? E o certificado digital do contador também é necessário? Muito bem. Então, conselheira, embora a gente veja assim que, historicamente, porque antes, até 2009, a prestação de contas não era jurisdicional, não precisava ser acompanhada por um profissional, tanto contábil quanto de direito, então era apresentado pelo partido e não tinha essa obrigação. Com a jurisdicionalização da prestação de contas, aí passou sim a ter obrigatoriedade da apresentação da procuração dos advogados, ou do advogado que estiver constituído ali para representar o partido. Da mesma forma, com a responsabilidade que se tem também para o contador em ter que prestar seu serviço, tem que mostrar o conhecimento, tem que trabalhar na prestação de contas, também tem essa necessidade de apresentar do contador o comprovante dele de que ele é vinculado ao CRC, ao CFC, enfim, ao órgão do Conselho de Contabilidade. Inclusive, a gente faz, o TSE pede e o Conselho Federal pede um levantamento depois, isso principalmente com as prestações de contas eleitorais, de todos os contadores que trabalharam de alguma forma em alguma prestação de contas, para saber se ele está em dia com o CRC ou CFC, e se ele está realmente
certificado lá pelo órgão para poder atuar. Então, sim, tem que ter, pela legislação, tem que ter tanto a procuração quanto o comprovante lá de inscrição no CRC ou no CFC para atuar na prestação de contas. E a gente pede isso, e esse é um dos motivos de julgamento como contas não prestadas, que é a ausência da procuração do advogado. Ótimo. Mais uma pergunta. Caso algum comprovante ou informação não estiver totalmente completa, como posso informar na prestação de contas essa situação ou mesmo outras situações que eu preciso explicar para que sejam analisadas? Muito boa pergunta, conselheira, porque a gente vê em algumas prestações de contas que o pessoal faz, né, o registro, lança tudo lá no sistema, autua no PJE, e faltam algumas informações, ou às vezes tem só uma parte de uma informação, ou às vezes está apagado, e a pessoa vê, mas não sabe como se manifestar, o que fazer. Fala, o que eu vou fazer? Vou juntar aqui e ver o que dá, né? Mas não, a gente tem ali as notas explicativas, né, que ali é possível que ele relate para a gente, e até seria bom que utilizassem, e relata, olha, eu tenho essa nota aqui meio apagada, mas ela foi feita assim, e tem essa outra informação, e por isso que está dessa forma, ou eu não tenho isso aqui, mas o motivo é porque, sei lá, a pessoa mudou, enfim, qualquer que seja, nos conte a história, porque quando a gente vai analisar, a gente vê o que está faltando. Né? E se não tem nenhuma história, está faltando, e pronto, né? Mas quando tem o que aconteceu, fica mais fácil até para a gente diligenciar. Bom, você não tem isso, então vamos ver o que a gente pode pedir para que regularize essa situação. Então, relatando para a gente, ali em nota explicativa, já é um caminho que ajuda tanto para dar menos trabalho depois para os contadores, para ter que responder uma diligência, quanto para a gente também, que a gente já analisa toda a prestação de contas e, né, o que a gente quer é que esteja tudo correto, né? Na verdade, a gente não quer pegar no pé de ninguém, né? A gente quer que as coisas estejam corretas, e para a gente aprovar de primeira é sempre o melhor caminho. Tá certo. Para finalizar, Paulo, qual mensagem ou reflexão final você gostaria de deixar para os profissionais contábeis que enfrentam os desafios dessas prestações de contas em 2026? Conselheiro, e é um desafio grande, porque, assim, a gente sabe do trabalho responsável e do trabalho enorme que os contadores e contadoras têm para fazer essa prestação de contas do partido, tanto no anual quanto na eleitoral, e o trabalho maior, a gente até vê, tudo bem, o sistema às vezes tem algumas falhas, tem algumas dificuldades, mas o trabalho maior que a gente vê é de conseguir angariar toda essa documentação. Por isso que eu falei da necessidade de se fazer concomitante, porque às vezes o partido junta a documentação durante o ano todo, e depois que vai juntar na prestação de contas, tem coisas que já pagou, porque muitos documentos, muitas informações, foi feita naquela impressão lá que ela é de calor, então às vezes ela se apaga, e aí não se acha mais. Então, é um trabalho realmente árduo, eu parabenizo a todos e a todas que trabalham nessa área, porque não é fácil mesmo lidar com toda essa logística, e muitas vezes no partido estadual, por exemplo, eles têm representantes no estado todo, então para angariar essa documentação não é fácil. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, continue fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, contem conosco para que a gente possa colaborar e para que o trabalho seja sempre assim bem feito, e a gente está sempre à disposição. Então, na verdade, mais do que uma mensagem, eu ia dar um parabéns para esses profissionais que desempenham esse trabalho, que eu sei que não é fácil. A gente vê, assim, quando a gente analisa, a gente vê o trabalho que eles tiveram para conseguir decifrar tudo aquilo que eles pegaram, para colocar de uma forma que fique clara no sistema, e também responder aquilo que a gente pergunta para que fique claro para o magistrado julgar. Então, parabéns a todos e a todas, e é um excelente trabalho que vocês fazem. Obrigada, Paulo. Com as atualizações apresentadas hoje, fica claro que o domínio técnico e o acompanhamento constante das normas eleitorais são os pilares para uma atuação contábil segura e de excelência. Deixe like, inscreva-se e compartilhe com quem precisa entender que a contabilidade também se transforma. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.